Saudações a todos. Aqui é o Airchwell 4. Venho mais uma vez para poder gravar o vídeo do exame da UP 2023. Antes de começar, é necessário dizer que o vídeo nós já tinha começado há muito tempo, mas por causa de alguns imprevistos, eu tenho que parar no número 10. Mas antes de começar a resolver, quero que deixe seu like e siga o meu canal, se inscreva e comenta para que eu possa fazer mais vídeos. Eu vou dizer que daqui a alguns dias irei também começar a gravar vídeo da disciplina de História, pois a Geografia e a História se acompanham junto. Então, para que os meus queridos amigos, colegas que vão querer seguir o curso de Geografia e História, então eu irei gravar vídeos de História em breve. Vou dizer que nos dias passados que eu gravei esse vídeo, comecei da introdução à Geografia e terminei a introdução à Geografia, mas cheguei até o número, se não me falha bem, é o número 10. Que diz assim: ao registrar a posição de qualquer lugar da Terra, indicando as coordenadas geográficas, podemos concluir que o GPS dimensiona. Tá bom, eu falo sempre isso a gravar meus vídeos, que antes de você começar a fazer um exame de uma universidade qualquer, deve perceber o que a pergunta pede. Não adianta só você ler e colocar a resposta. Não, é ler e perceber o que a pergunta exatamente quer. Quer dizer, ao registrar a posição de qualquer lugar da Terra, indicando as coordenadas geográficas, podemos concluir que o GPS, o que dimensiona o GPS? Vamos ver as alternativas. Temos A, B, C e D. Temos aqui a linha A, os dados referente à distância em metros do ponto de referência mais próximo. Temos B, a combinação entre graus de latitude e longitude do ponto indicado. Temos C, a distância em graus entre o ponto escolhido e o meridiano mais próximo. Temos D, a velocidade média do deslocamento dos satélites em relação à Terra. Então saber que a linha correta é exatamente a alternativa B, a combinação entre graus de latitude e longitude do ponto indicado. Quando a gente fala de GPS, tem a ver com a combinação de latitude e longitude. Vamos passar para 11. Que diz 11. 11, estamos perante dentro da geografia física geral. Então, temos a questão 11, que diz assim: a maior concentração de ozono responsável pela absorção dos raios ultravioletas do espectro solar na atmosfera encontra-se. Onde que se encontra a maior quantidade de atmosfera? Onde se encontra a maior camada de ozono? A maior concentração de ozono? Temos a linha A, a troposfera. Temos a linha B, estratosfera. Temos a linha C, na mesosfera. E temos na termosfera. Então saber que esses aqui, todos que eu acabei de ler da alternativa, são os componentes que fazem parte da atmosfera. Temos biosfera, hidrosfera, temos estratosfera, etc. Mas dentro da atmosfera nós encontramos todos isso que nós mencionamos. Mas em cada uma delas tem aqui se encontra mais camada de ozono. Essa é em dúvida que é a alternativa B. Na estratosfera, onde se encontra a camada de ozono, se encontra a maior concentração da camada de ozono. 12. Trata-se de um movimento de vai e vem das águas oceânicas, cuja origem está associada à atração exercida pelos astros Sol e Lua. O fenômeno retratado chama-se. Esse número, nós já resolvemos primeiro de exames que eu gravei, os exames anteriores tem a linha correta que eu coloquei. É sem dúvida que é a linha C. Não é necessário explicar mais, pois eu já expliquei nos vídeos anteriores. 13. As amplitudes térmicas são maiores no interior dos continentes do que na costa, porque também esse número também eu já expliquei num dos exames anteriores. E como eu falo sempre aqui, a Universidade Pedagógica repete de vez em quando algumas perguntas. Então, é sem dúvida, número 13, a linha C. No interior, o ar é mais seco. 14. As regiões situadas nas altas latitudes, regiões polares e subpolares, são de difícil fixação humana. Sim, isso também já falei em alguns exames. É sem dúvida que a linha correta é B. O Sol está permanentemente gelado. Está a ver? Estamos a abreviar 3 questões que já abordamos em outros exames que eu gravei. E não saber ficar concentrado, entender o exame, descobrir mais acerca do exame e você reduz a matéria e mata o exame.
15. Savana é um tipo de cobertura vegetal. Isso é verdade. Tarifo das regiões. Onde é caracterizado a savana? Essa é dúvida que é a linha de clima tropical seco. Como eu falei em alguns exames que a maioria das vezes algumas pessoas caem no erro de dizer que clima equatorial. Isso não existe, isso é impossível. Então, 15, a linha correta é D. 16. Rochas sedimentares resultam da acumulação em camadas paralelas e horizontais de matérias provenientes da desagregação de outras rochas. São exemplos de rochas sedimentares. Vamos falar de areia, argila e calcário. Porque areia, argila e calcário nascem através de outras rochas. Nós todos conhecemos a areia como ela é composta. É onde que é na areia que as pessoas partem as pedras na montanha, depois aquele pó de pedra, aquelas pedrinhas finas se juntam com a areia e formam rochas sedimentares. Então, nós sabemos ao mesmo tempo. 16 é a linha A. Só dizer que é uma coisa muito rápida, porque esse exame está muito fácil. Não sei, para você que está no meu lado a ver, mas para mim o exame está muito fácil. 17, que é a penúltima pergunta, diz assim: sobre a biodiversidade, é correto afirmar que... Essa pergunta me repete sempre nos exames, então eu vou deixar claro a resposta correta. Temos a linha A, que é a resposta correta. A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza. Até essa resposta está muitíssimo correta. Mas também incluindo lá na frente também está mais correta, incluindo as espécies animais, vegetais e os micro-organismos. E 18, que é a nossa última pergunta da geografia física geral. O deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos fazem-se sempre, estamos a falar das áreas de alta pressão para as de baixas pressões. Estamos a falar de altas pressões subtropicais para baixas pressões subtropicais. Estamos a falar de altas pressões equatoriais. Enfim, a linha correta é sem dúvida C. 19. Qual dos seguintes aspectos diz respeito à pirâmide representada na figura? Tá bom, se nós for olhar para essa pirâmide, vamos ver que a pirâmide está a subir, parece leva um exemplo, parece um funil virado para baixo. Então, isso aqui, a pirâmide começa a crescer da população que 200 anos e quando ela chegar para a idade, dos idosos, ela começa a ficar fina. Significa que essa pirâmide é uma pirâmide do país em via de desenvolvimento. Neste caso, estamos falando de Moçambique, África do Sul, Botswana, ou enfim, estamos falando de todos os países da África. E outros também, europeus, americanos, asiáticos, etc. Então, a pergunta diz assim: qual dos seguintes aspectos diz respeito à pirâmide representada na figura? Tá bom. Então, a resposta correta daqui. A linha A pertence a um país com taxas de natalidade muito baixas. Isso é mentira. Por quê? Porque aqui embaixo, onde está muito... Posso dizer como? Onde está muito grande, sei lá, leva muita largura nas pontas, isso representa nascimento. Então, essa pirâmide no país que se nasce muito. Temos B. Refere-se a uma população com fraco crescimento natural. Isso também é verdade. Crescimento natural, será? Não tem B. Mas C. Trata-se de um país demograficamente envelhecida. Isso é mentira. Esse país não é demograficamente envelhecida. Pois, fosse envelhecida, em parte de baixo ia ficar muito larga e de cima ia ficar muito alongada. A parte de baixo ia ficar muito curta, que diz assim, e parte de cima muito alongada. Então, temos de traduz um país demograficamente jovem. Isso é verdade. Esse país é apenas composto por jovens. 20. Entramos na geografia humana, como eu disse antes. 20. A densidade populacional de um país representa. O que representa a densidade de um país? A densidade de população de um país? Essa pergunta também nós respondemos sempre. Então, essa é a dúvida que a linha C, número 20, a linha correta é C. A razão entre a população absoluta e a superfície ocupada por essa mesma. 21. Atualmente, nos países altamente industrializados, acentua-se o decréscimo da fecundidade, destacando-se o seguinte conjunto. E nós vamos saber o que é fecundidade. Fecundidade é o número de mulheres que estão em idade, sei lá, fecundidade a ver com nascimento, que vai nascer a palavra fértil, que são
os anos de vida que cada mulher espera dar filho, lá, essas coisas, dá para entender, não sei? Então, vamos colocar a resposta correta. Quer dizer, atualmente nos países altamente industrializados, a condição de criação da fecundidade no nascimento, destacando-se os seguintes razões. Vamos ver. Se num país desenvolvido não sai se nascer, qual é o motivo que nos está a levar para se nascer muito? Vamos ver. Temos a linha A. A melhoria de nível de vida, a crescente entrada da mulher no trabalho, o desenvolvimento do planeamento familiar. Nós não podemos condenar mais, pois essa resposta está mais do que correta em relação às outras. Por quê? A linha B, estou a encontrar a palavra mortalidade, isso não combina. A linha C, também encontrar a palavra crença, crenças religiosas. Todas as crenças incentivam mais a casar. Temos a linha D, que fala de proteção social, não, nada disso. Então, a linha correta, que é o número 21, é a linha A. A maioria do nível de vida, a crescente entrada da mulher no trabalho, o desenvolvimento do planeamento familiar. Vamos passar para o número 22. A esperança de vida média na ciência. Foi a diferença de vida média na ciência. Confesso que esse número saiu num exame de 2025 e eu não respondi. Como eu não respondi, vou deixar também para meus queridos poder responder, pois eu no dia coloquei a linha B e até agora não consegui a resposta correta, pois não procurei descobrir acerca da resposta correta, mas deixo para vocês poderem responder. Peço perdão para aquele que vai conseguir responder depois de deixar a sua resposta no like. Deixar a sua resposta nos comentários, desculpa quis dizer assim. 23. Quais as implicações socioeconômicas da Revolução Agrícola no Neolítico? Tá bom? Quer dizer, quais as implicações socioeconômicas da Revolução Agrícola no Neolítico? Tá bom. Isso aqui só é dúvida que é a linha B. Surgimento de excedentes da produção. Que para existir aquele período aí houve excedentes. Que era uma deles foi a agricultura, etc. A linha correta é B. 24. O rendimento agrícola. Também são dos números que saiu no meu teste e eu não respondi. Mas, sem dúvida, eu concordo que a resposta correta do número 24 é C. A produção máxima de excedente lançado no mercado. Desculpa, eu não li a pergunta. Dizia-se no 24, o rendimento agrícola define, está falando da produção máxima de excedente lançada no mercado. 25. A agricultura de subsistência que predomina nos países em desenvolvimento é caracterizada por... Na verdade, antes de nós começarmos a ver, nós devemos saber o que é a agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é uma agricultura que é destinada para consumo familiar. Não é uma agricultura de um desenvolvimento tão avançado, não é uma agricultura que tem a ver com a exportação para o mercado, não. É uma agricultura muitíssimo simples. Então, quer saber, é caracterizado por o que caracteriza esse tipo de agricultura. E não saber que essa agricultura não é mono, mas sim é policultura. Significa que todas as alternativas que tem a palavra mono estão erradas. Estamos a falar da linha C, já está descartada. Estamos a falar também da linha B, está descartada. Agora vamos ficar com a linha A e D. Tá bom. Eu como dizia que essa agricultura tem a ver com o consumo familiar. Então a linha D está trazendo um aspecto muito triste ao colocar a palavra orientada para a exportação dos respectivos países. Aí complicou. Então ficamos com a linha correta que é A. Ser uma policultura extensiva, dependente das condições ambientais, isso é verdade, depende da chuva, pois lá não tem tecnologia suficiente para não poder depender da chuva, como acontece nas agriculturas industriais, e orientada para o consumo das populações. Essa dúvida aqui no número 25 é A. 26. Como se designa a região que constitui a maior produtora de arroz a nível mundial? Na verdade, onde se produz mais arroz a nível mundial? Temos a América Latina, temos a Europa, temos a Oceania. Sabe, eu acredito que muitos de nós vamos no mercado comprar arroz, estamos a ver arroz de China, Tailândia, arroz do Antônio, da Tailândia, Bangladesh. Então, esses nomes que eu falei aqui são nomes dos países da Ásia. Depois sendo Ásia das Moções, assim como Ásia. Então, a linha correta é B. A maior produtora de arroz a nível mundial é a Ásia das Moções.
27. Se tivesse que instalar uma fábrica de produção de madeira, para que devia ser pesada, pensada, a localização ideal seria... Ok, eu tenho um projeto, para não entender. Pensei em criar uma empresa de produção de madeiras, que vai depois funcionar para fazer cadeiras, bancos, cadernos, etc. Mas eu disse fazer onde que eu farei essa empresa. Porque não adianta só colocar uma empresa num sítio que não dá. Então, eu acredito que é a linha C, junto à fonte de matéria-prima, isto é, próxima de extração de madeira. Pois se eu estar próximo da fonte de matéria-prima, eu não vou sofrer por querer gastar dinheiro para ir transportar a madeira e começar a usar todos aqueles procedimentos, cortar, raspar, sei lá. Vai ser mais fácil. Daqui para que tenha matéria e tudo acontece. Então, não é a linha A e diz junto às grandes cidades. Isso está muito errado. Junto ao mercado. Como eu vou ter uma empresa de madeira no mercado sem ter a fonte de matéria-prima? Isto é errado. Junto às fontes de combustível. É um pouco interessante, mas não. A linha correta é C. 28. A localização ideal para as indústrias de moda é junto dos mercados consumidores. Este fato explica-se pela velocidade com que os fenômenos moda se altera. Então a linha correta do número 28 é A. 29. No início dos anos 80 do século, a falar do século 20, não estamos no século 21, mas estamos a falar do século 20, que correspondia de 2000 para baixo. Estamos a falar de 2000, 1999, 1998, até no ano que eu não estava a ser feito plano para ser nascido. Emigraram os novos países industrializados, NPI, que é a sigla de novos países industrializados, não constitui fator de crescimento industrial desses países. Vamos falar de a mão de obra disponível e barata. Se errei, vou deixar essa resposta no comentário, porque eu estou com muita dúvida, mas tenho certeza que essa é a linha. 30. As economias avançadas têm grande poder de controle e influência sobre as economias de periferia. Este fato resulta de... Também 30 linha C, de depender essencialmente de matérias-primas importadas. É necessário dizer que todas as respostas que estão aqui são corretamente, pois antes de eu começar a resolver o exame, apreciei o exame e reparei e tirei minhas dúvidas. Não só pegar, gravar o vídeo e para andar prejudicar outros, não. 31. Nos países em desenvolvimento, o apelo principal no investimento industrial cabe aos estados e às multinacionais estrangeiras. Vamos falar de cabe aos estados. Por exemplo, aqui em Moçambique, o apelo das indústrias cabe ao nosso estado, mas também aos estados multinacionais. Isso aqui, estados multinacionais, podemos depender de investimento de outros países, vamos falar de Portugal, Brasil, Índia, etc. Então, a linha correta do número 31 é sem dúvida a linha B. 32. Os países capitalistas desenvolvidos lideram o comércio mundial. Este fato resulta de entrar no mercado mundial com produtos de elevado valor. Se um país como Portugal produz uma BMW, outro produz um carro, sei lá, um Country, qual vai ser escolhido mais? Estamos a falar de a BMW. Então, a linha correta é 32. Apesar que eu gosto muito de BMW. 32, a linha correta é, sem dúvida, A. 33. Para alguns autores, que antes de terminar esse número, quero pedir desculpa, pois eu não vou conseguir resolver essa questão. Para mim, é muito difícil. E peço ajuda mesmo, porque até hoje não consigo entender a resposta correta ou conhecer a resposta correta. Peço ajuda de alguém que vai conseguir resolver e deixar a resposta nos comentários para poder me ajudar alguns colegas. Vamos passar para o 34. Qual é o maior produtor africano de petróleo? É sem dúvida mesmo que é a Nigéria, que faz parte de uns países que produzem mais petróleo no continente africano. 35. A expressão desenvolvimento sustentável é usada para designar a preservação da natureza, tendo em vista a promoção de uma maior consciencialização
ambiental na sociedade. Esse termo designa-se especialmente. Vamos ver a alternativa correta. Temos a interrupção das práticas econômicas para garantir, não. Vamos falar da linha correta, manutenção do desenvolvimento econômico de modo geral, garantir a preservação da natureza e dos recursos naturais para as gerações futuras. 36. É a soma de todas as trocas comerciais de serviços e de capitais realizadas por um país com o resto do mundo. Antunes João, 1999. O que define a frase acima? Estamos a falar de valores das explorações. Não. Vamos a falar de valores de explorações também não. É a soma de todas as trocas, comercializações de serviços e de capitais. Estamos a falar de balança comercial. 37. A rede de transporte da maioria dos países em desenvolvimento caracteriza-se por ser muito densa, é claro que não, construída por não, muito estratificada. Estamos a falar de B, constituído por eixos isolados. Muito densa não. 38. O transporte marítimo não é o mais adequado para o transporte a longa distância, para o transporte de cargas parciais, para o transporte de mercadorias pesadas. Estamos a falar da linha B, para o transporte de cargas perecíveis. 39. Qual das opções abaixo apresenta uma das medidas que permitem reduzir o impacto ambiental negativo dos transportes? Estamos a falar da linha A, da linha D. Obrigatoriedade de catalisador. Para a linha D. Acho que não sei bem ler. A linha D, pois, porque temos que as empresas e os nossos próprios autocarros libertam muito fumo. Então isso aqui prejudica que vai até lá e destrói certas camadas. Então a linha correta é sem dúvida a linha D. Número 40. Qual é o maior porto do mundo em termos de cargas movimentadas? Estamos a falar de Hong Kong. Isso não me sai muito nos filmes. Esse nome sai muito nos filmes que eu assisto. 41. Entre os aspectos negativos do turismo costumam ser apontados: criação de postos de trabalho, isso é positivo. Promoção de produtos locais também é positivo. Valorização do patrimônio também é positivo. Então, se tudo são fora positivo, a linha correta é D. Dependência face aos investidores e operações turísticas estrangeiros. Quais são as ilhas do Mediterrâneo que atraem volumes considerados? Também não vou conseguir responder esse número. É muito complicado para mim. Número 43. Entre as características do produto turístico estão a sazonalidade, a homogeneidade, a parcelabilidade. Uma frase da linha correta é a sazonalidade, a homogênea, não heterogênea, homogênea. Agora estamos na geografia de Moçambique, geografia da minha terra. Aqui não devemos arrasar mesmo. Temos 44. A República de Moçambique faz fronteira com os seguintes 6 países. Aqui está bem claro. Se tiver 7 não faz parte. Então vamos começar a contar. Temos a linha B. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A linha B excluído, pois tem 7. Temos a linha C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também estamos dentro. Mas voltando para a linha correta, vamos começar a colocar as coisas em ordem. Tá bom. A linha D está errado, pois Moçambique não faz fronteira com Madagascar. Está muito errado. A linha D. C. Também a linha C, Moçambique não faz parte desse país. Então a linha correta é sem dúvida a linha A. Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Eswatini e África do Sul.
45. O regime dos rios moçambicanos é condicionado pelo clima. Deste modo, apresentam regimes periódicos, possuindo caudais apenas numa parte do ano, enquanto noutra época podem chegar a secar completamente. Isso foi o que eu li no livro, mas eu não fui ver na prática, pois na minha província em que eu estou não tem praias, a não ser o rio, que é o mais estranho, chamam de Cau. É um rio esse. Mas a linha correta é sem dúvida a linha A. Não é B, não é C, não é D, mas sim a linha A. 46. O carvão mineral é um mineral energético de que Moçambique possui reservas importantes. Os principais jazigos de carvão mineral localizam-se em, como falar em Moatize, na província de Tete, pois Tete faz muito calor devido à coisa de mina. 47. As áreas turísticas de Moçambique incluem praias, parques, reservas, praias, parques, florestas, não, praias, florestas, desertos. Moçambique não tem deserto, que eu não saiba. Praias, florestas, planície. Então, essa é sem dúvida a linha A. Praias, parques e reservas. 48. O Parque Nacional de Quirimba localiza-se. Vamos falar de Quirimba, estamos a falar que se localiza em Cabo Delegado. Quirimba está em Cabo Delegado. Então, a linha correta é C. 49. A crescente utilização de gás natural tem originado a necessidade de adaptação à forma relativa mais barata de transporte. O gás produzido em Moçambique é transportado para a África do Sul através de... Estamos a falar de gasoduto. Ela ainda lembro bem do meu professor da 12ª, foi meu professor da 10ª classe, que falava sempre acerca de gasoduto. Se tivesse pipeline ou gasoduto, seria correto. Mas aqui fala pipeline ou oleoduto. Oleoduto estamos a falar de conduta que transporta petróleo. Aqui o duto transporta água. Então, a linha B e C estão completamente erradas, incluindo D. Então, a linha correta é A. O Lago Nyassa, um dos maiores em África, é partilhado. Esse lago ocupa a 10ª parte nos top, não sei quanto dos lagos do mundo, que é a 10ª parte. Então, acho que é um dos maiores lagos da África mesmo. Pelos seguintes países. Claro que em qualquer das linhas deve ter Moçambique, isso é óbvio. Mas, qual será a linha correta? Estamos a falar de Moçambique, Malau e Tanzânia. Todas as linhas que têm está errada com Zâmbia, então a linha correta é D. Terminamos o exame de 2023. Começamos de número 10 até o número 50. Eu pedi para você deixar o seu like, se inscrever, comentar se gostou no vídeo. Se fez alguma coisa que você não gostou, só pode deixar no comentário para eu, cada vez que eu for a produzir vídeos, para que eu possa mudar. Agradeço e fui.